Que estamos no nosso sexta, sábado, domingo, segunda, quinto dia de Semana Lixo Zero Resende, e hoje a gente está recebendo a maravilhosa pesquisadora, professora, mestre e doutora Karen Van Meulen. É, Meulen. von Mühlen, eu falo muito. Para falar do projeto de extensão que ela coordena lá na UERJ, chamado Projeto Síntese. Eu vou falar um pouquinho aqui do currículo dela, não dá para falar muito, senão a gente vai ficar 1 hora aqui de live só para falar do currículo. Ela é bacharel em Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestre em Ciências Química Analítica pela Universidade de São Paulo e doutora em Química Analítica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fez doutorado sanduíche em Melbourne, na Austrália, e atua na área de Química Analítica Ambiental, Tecnologias Ambientais e Gestão Ambiental. Então, hoje ela é professora adjunta da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, aqui no campus de Resende, e também é professora de mestrado e doutorado em Engenharia Ambiental. Ela é diretora do Centro das Águas e membro do Comitê da Bacia Hidrográfica da região do Médio Paraíba do Sul e coordenadora do Projeto Síntese, cujo foco é a gestão integrada de resíduos sólidos do campus regional de Resende com o desenvolvimento de tecnologias inovadoras. Então, querida, muito obrigada por aceitar esse convite de vir dar uma aula pra gente, falar sobre os seus projetos, sobre as suas pesquisas. Seja bem-vinda para o quinto dia de Semana Lixo Zero Resende. O palco é seu, Karen. Bom, muito obrigada, Luene, por essa oportunidade. Mais uma vez, participar da Semana Lixo Zero, que a gente participou do ano passado também, até com oficina de puffs e tudo, né, também envolvendo o projeto Síntese. Então, eu acho que é uma temática fundamental para a nossa sociedade, né, e quanto mais a gente conseguir divulgar e pesquisar e evoluir nesse assunto, né, enquanto sociedade, melhor para todos nós, né. Então, acho que obrigado por essa oportunidade, né. E eu vou introduzir um pouco, claro que eu vou falar um pouco de experiências pessoais, porque eu acho que a construção de lidar com resíduo sólido é uma coisa pessoal de todos nós também, não é só acadêmica, né? A partir do que a gente vai transformando a gente mesmo, a gente vai transferindo isso para a academia também, procurando seguir os mesmos princípios, né? Porque a gente não consegue pensar isoladamente o pessoal e o social, especialmente em questão de questões tão importantes como resíduo, né? Iniciando com uma pergunta que eu sempre faço para meus alunos de gerenciamento ambiental, ou de disciplinas até do doutorado. Onde é que vocês pensam que estão as fraldas de vocês? Né? As fraldas que vocês usaram, onde estão? Né? Que, claro, eu ainda não peguei tanto fralda descartável, porque naquela época era caríssimo ainda, né? Então, fralda descartável era coisa para aniversário, para algo raríssimo, né? Então não era acessível e se usava fralda de pano por não ter outra alternativa, né? Provavelmente, não por consciência ambiental, mas mais por consciência econômica, talvez. Mas hoje ela já está amplamente difundida, né? Inclusive campanhas de doação de fralda descartável para comunidades carentes, né? Para sanar essa questão. Só que elas demoram de 400 a 600 anos para se degradar no ambiente. Né? Então, nossos filhos, netos, bisnetos, são quantas gerações, né, que ainda vão estar com as nossas fraldas presentes. Né? E essas fraldas vão se acumulando. Então, é o quê? Umas 10 gerações ou mais, né? 20 gerações, talvez, de fraldas acumuladas até as nossas começarem a se degradar. Né? Então, e o produto de degradação gera o quê? Né? Muitas vezes microplásticos ou outras coisas que são até mais impactantes do que a própria fralda. Né, então, a gente ter consciência, né, claro que isso se discutiu lá na primeira palestra, né, sobre a questão de maternidade, né, e tem coisas que hoje, claro que a gente não consegue mudar mais, né, não tem como a gente voltar atrás e mudar as fraldas que a gente usou, porque foram nossos pais que tomaram essas decisões, né, não fomos nós, então isso a gente não consegue mudar mais. O que a gente pode mudar daqui para frente, né, para as futuras gerações, né? Ou as fraldas dos nossos filhos, que já foram, a gente também não consegue mudar, mas a gente consegue talvez mudar outras coisas. Né? E essa evolução faz parte. Né? Para onde vai esse resíduo? Né? Aqui na região, a gente tem uma grande parcela do lixo que ainda vai para lixão. Né? Em Resende, o lixo está indo para um aterro agora de Barra Mansa, mas tem todo o transporte até Barra Mansa em volta. Né? E a gente estima que nos municípios do Brasil, quer dizer, não é estimativa, isso é dado do SNIS, né, que é o Sistema de Resíduos Sólidos
do Brasil, cada prefeitura gasta em média 5% do orçamento em destino do resíduo sólido, né? 25% em saúde e 25% em educação. E esses 5% muitas vezes é para um destino não adequado. Se fosse ser um destino adequado, seria mais caro ainda, né? Então, será que a gente está gastando adequadamente esse recurso? Né? Daqui a pouco a gente poderia estar investindo melhor em outras coisas, que não fosse disposição de resíduo sólido. Como? Não gerando. Né? A questão do lixo zero é justamente isso, pensar nas nossas ações para não gerar, né? Ou minimizar a geração e também propor alternativas para os resíduos que a gente não consegue lidar de outra forma. Né? Então, ou vou para lixão, ou aterro controlado, ou aterro sanitário. Na verdade, nenhuma dessas soluções é ambientalmente correta. Né? O aterro sanitário é o menos pior, mas o que ele tira? Ele tira cheiro e ele tira o despejo direto do chorume no recurso hídrico, que a princípio você recolhe e faz um tratamento que vai abater um pouco dessa carga orgânica, mas um percentual também limitado. Né? Então não é um tratamento que não vai impactar o ambiente, ele vai impactar, né? E vai criar um local ali que vai ficar por um bom tempo inacessível, né? Depois se criam praças em cima, alguma coisa, mas mesmo assim não é um local salubre, né? Então essa preocupação é importante, e ainda mais quando grande parte dos recursos que vão para esse aterro são úteis, né? São materiais que a gente pode utilizar, são materiais compostáveis. A gente está aqui na região a gente tem uma terra extremamente empobrecida por toda a cultura do café, e que poderia ser melhorada com com os nossos resíduos orgânicos, que vão para o aterro, que vão para o lixão, que são levados a quilômetros daqui. Né? Esse resíduo compostável podia estar aqui presente, melhorando as nossas terras. Né? Então, a gente pensar soluções um pouquinho mais inteligentes. Né? Eu acho que a nossa sociedade é capaz de pensar alternativas mais inteligentes para usar nossos recursos. Né? A questão de tratar o resíduo realmente como um recurso. Outra questão também que vem evoluindo nessa visão ambiental no mundo, né, começando com os R's da sustentabilidade, que eram os 3 R's, depois se evoluiu para 5 R's, a gente já está com 14 R's da sustentabilidade, descendo, né, visando reutilizar, reciclar, rever, né, revisitar soluções. Então, acaba ampliando mais justamente porque se percebe que é complexo a questão de sustentabilidade. E essa sustentabilidade também vem evoluindo com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, os 17 ODS, grande parte deles lida também com a questão de gestão de recursos, né, de tanto a melhoria dos recursos hídricos, né, pela disposição do lixo, como a questão da gestão do resíduo mesmo nos países, né, e também não só a sociedade tem evoluído nessa visão, os países têm evoluído na questão da gestão dos recursos hídricos, como as empresas também têm evoluído, né, as indústrias têm evoluído, né, até o próprio sistema ISO, ele ajuda um pouco, né, a ISO 14000, que também é uma evolução da visão de sustentabilidade, ela ajuda um pouco a melhorar essa gestão, a sistematizar a gestão de resíduos, né, não necessariamente não traz soluções, né, mas que as empresas têm que buscar essas soluções, mas ela ajuda a sistematizar isso de alguma forma. Né, e muitas empresas também têm evoluído de uma economia linear, né, que é esse processo de pegar a matéria-prima, usar, processar e descartar no final o produto, né, ou vai para o consumidor para o descarte o mais rápido possível. Né, a gente tem até produtos que, por exemplo, impressoras, que depois de um determinado número de cópias elas param de funcionar. Né, por quê? Para a pessoa descartar a impressora e comprar uma nova, não que ela parou de funcionar, né? Então, tem técnicos que sabem como mudar o botãozinho lá para fazer funcionar de novo. Então, você leva para assistência técnica, eles cobram, aperta o botãozinho lá, ou mexe no sisteminha que permite fazer ela funcionar de novo, ela volta a funcionar. Né? Ela não tem defeito. É só um sistema de mercado, né, para fazer a gente consumir mais. Então, essas empresas que pensam em economia circular têm esse tipo de solução, né, que os produtos não são feitos para durar, são feitos para serem descartáveis. Enquanto que a gente tem empresas com a visão de reciclagem, né, que é a economia da reciclagem, que é propor produtos que possam ser reciclados no final, mas a gente vê que grande parte dos produtos recicláveis não são reciclados. Né, então, você não tem uma rede fechada, né,
que permita, né, o percentual de plástico reciclado no país é muito pequeno, apesar do potencial de reciclagem ser grande, né? Então, não necessariamente é uma solução adequada, e tem os princípios da economia circular, né, que vem surgindo com uma nova visão, que é justamente você pensar no ciclo de uma forma fechada, desde a matéria-prima, né, até o produto final, para ele voltar para o ciclo, tanto para um ciclo biológico, né, como para o ciclo de processo também, então de ser reaproveitado no processo, ou de forma que nenhuma parte dos produtos vá, de fato, ser descartada. Né? Então, essa visão de economia circular, ela está crescendo muito, né? Então, eu penso que essa visão que a indústria não presta, não é muito adequada, né, no ponto de vista ambiental. Tem muita indústria que está se esforçando, que está desenvolvendo, assim como nós, né? Se a gente for pensar na nossa casa, talvez a gente não presta, né? Não sei se eu não descarto errado mais coisas do que muitas indústrias, né, do que muitas empresas. Né? A gente tem que, às vezes, avaliar, né? Claro que tem empresas que não estão se esforçando nem um pouquinho para melhorar, assim como tem pessoas que também não se esforçam nem um pouquinho para melhorar, né? Mas tem outras, tem pressões fortes aí para fazer mudar um pouquinho dessa realidade, né? E dentro dessa visão veio também o princípio do próprio projeto Síntese, né? O projeto Síntese, ele foi um projeto criado pelos alunos da UERJ, né? Que, gente, fiquem à vontade para me interromper, tá? Eu estou emendando. Tá? Mas foi até uma vontade dos alunos, que foi numa época que a universidade estava numa crise econômica muito séria, aquela que a gente ficou um bom período sem salário, sem financiamento, mal e mal conseguiu manter as portas abertas, e naquele período os alunos procuraram para fazer um projeto com os resíduos sólidos do campus. Eu pensei, bom, resíduo sólido do campus é um recurso que a gente tem e ninguém vai nos tirar, então vamos Ih, perdi a conexão, né? Peraí. Karen, deu uma travadinha, a gente até desligou o vídeo pra ver e cortou quando você estava falando que os resíduos sólidos são recursos que ninguém vai tirar da gente. Ah, tá. Tudo bem, obrigado. Voltou, reconectou, realmente. Né? Então, isso aí, os resíduos ninguém vai tirar da gente, então vamos trabalhar com isso. Né? E aí começou a se propor ideias do que fazer com o resíduo do campus. Né? Como começar a gerenciar uma separação de resíduos. Tá? Então, usando os princípios da economia circular, a gente não poderia simplesmente comprar aquelas lixeiras separadoras. Né? E aquela ideia de usar plástico, papel, papelão, né, aquele monte de... E a outra questão também que muitas vezes as pessoas não pensam é no gerenciamento desse resíduo. Quem é que vai fazer a coleta desse material depois? Eles vão separar em 5 sacos diferentes, né, ou 5 coletores diferentes, né, como é que é a logística disso? Então, nós pensamos dentro da nossa realidade uma solução que não gerasse mais resíduo, que não gerasse mais saco plástico ainda, se fosse usar 5 lixeiras com 5 sacos plásticos, na verdade a gente está aumentando o impacto em vez de reduzir. Né? Então, a proposta foi trabalhar com 3 tipos de resíduo. Resíduo compostável, né, que iriam para a composteira e para outros projetos. O reciclável, que poderia ser usado também em outros projetos. E o não reciclável nem compostável, que é o que vai para descarte. Né? Então, a gente começou a trabalhar com esses 3. A gente conseguiu doação de bambonas de uma empresa para fazer as lixeiras, né, que foi um projeto bem interessante. E aí os alunos começaram a confeccionar junto com a equipe de limpeza essas lixeiras, justamente porque a equipe de limpeza é quem vai lidar com aquilo. Então teria que ser uma solução que fosse fácil para eles usarem no dia a dia. Né? Não poderia ser uma lixeira que muitas vezes tem uma ideia de design maravilhosa, mas é terrível para tirar o resíduo lá de dentro. Né? Então foi algo pensado em conjunto e testado em conjunto com a equipe, né? Até para a própria valorização da equipe de limpeza também, né? Que é parte importantíssima do processo. Né, muitas vezes esse processo de separação de resíduos não dá certo porque a equipe de limpeza não faz a segregação necessária. Né, chega na hora de coletar, coleta tudo junto. E aí não funciona, não tem como isso funcionar.
né? Tem que realmente ser um trabalho coletivo. E aí se começou a fazer essa separação nos corredores, né? Mas mesmo assim aparecia copo de Guaravita por tudo. Eu não aguento mais ver copo de Guaravita, porque onde você vai tem copo de Guaravita, né, no campus, porque acaba sendo muito consumido, né? Inclusive eu falei com o pessoal da cantina, será que vocês não podem botar um daqueles dispenser, né, do Guaravita, que cada um bota o seu copinho e serve, né? Mas não teve como, né, na época. E aí a gente teve que justamente tentar. O bom é que o copo de Guaravita pelo menos tem um alto valor de mercado para reciclagem, né? Mas mesmo assim ele tem que estar no lugar certo. Se ele estiver na lixeira de compostagem, realmente vai complicar o processo, né? Então a gente começou com essa etapa de conscientização do pessoal do campus, né? E também propor um sistema de separadores para salas de aula, né? Não adianta a gente separar nos corredores e misturar o lixo na sala de aula. Então, a primeira coisa que se fez foi remover a lixeira da sala de aula, para que os alunos tivessem que sair e pensar onde que eles iam colocar o lixo, né? Então, o primeiro impacto foi, não tem uma lixeira na sala de aula, né? E aí, mas funcionou muito bem de eles começarem a separar do lado externo da sala de aula. E para a sala de aula, a ideia é fazer separadores que fossem de baixo custo, ou custo zero, a partir de resíduos também, e que pudessem ser replicados em escolas, em outros ambientes também, né? Então, uma das propostas que surgiu foi trabalhar com banners de congresso, né, que é uma coisa que na universidade tem muito, e às vezes as escolas também têm, né, ou se consegue com uma certa facilidade. E a gente conseguiu cortar esses banners num formato que separasse em 3 lixeiras, né, e prender eles só com ferro de passar, né, as laterais. Então, eu posso compartilhar isso com vocês em outro momento, né, a gente está fazendo um artigo sobre isso, né, mas é fácil de fazer o processo. Né, você corta 1, 2, 3, 4 quadrados de 30 por 30, né, e 2 fileiras de 90, que é a largura do banner, geralmente, por 30 também. E aí cola isso, só deixando um espacinho de 2 centímetros, com ferro de passar, sem utilizar nenhum tipo de cola, né. Nas pontas a gente colocou uns aramezinhos para prender, só para garantir que fique fixo, né, ou aqueles plásticozinho de prender fio também, né, ou aqueles aramezinhos de pacote de pão, né, também funciona, e aí pode adesivar como for mais adequado para o local, né, ou escrever, né, fazer de alguma forma a divulgação. E aí até a concepção do que queria em cada um dos resíduos, como explicar isso, foi feito junto com o colegiado, com os professores e com os alunos, para elaborar esses cartazes de forma coletiva também, né, para eles se sentirem parte do processo, né, e pertencendo a esse processo de mudança de cultura dentro do campus, né. E aí se começou a implementar isso em março, mas aí veio a pandemia, né, então espero que seja uma iniciativa de sucesso, tá? Mas a partir desse resíduo, ok, ele é coletado de forma separada e para onde ele vai, né? Então, o resíduo compostável vai para o galpão do Projeto Síntese, que os alunos organizaram, limparam tudo no espaço para separar o resíduo, né, e cada grupo de alunos propôs uma solução diferente para um problema diferente, né? Então, o pessoal que quer trabalhar com resíduos orgânicos teve a linha do biometano, que é a produção de biogás e biometano a partir desse resíduo compostável, né? Tem o grupo da composteira. Esse projeto de biogás e biometano, inclusive, resultou numa empresa pré-incubada, na incubadora Sul-Fluminense. E a gente também participou de uma iniciativa muito interessante da Silo, que foi aqui na Serrinha da Lambari, né, que foi o Interativos. Né? No Interativos, a gente ficou 15 dias lá em imersão, com pessoas de várias partes, né, tanto da Serrinha como de outras partes do mundo, para desenvolver um sistema de purificação do biogás a biometano que fosse aplicável para pequena escala, né, para as pessoas utilizarem em casa. Então, foi bem interessante a iniciativa também. E isso está evoluindo, né, a gente tem mais uma empresa incubada também nessa linha de biometano, para fazer em pequena e média escala também, né. Então, esse é um dos projetos que está sendo desenvolvido, biogás e biometano. Tem um projeto das composteiras, né, que é desenvolver sistema de compostagem também com esse resíduo. Eles, inclusive, estão fazendo uma oficina de compostagem na Semana da Engenharia, que vai ter semana que vem, né. Depois, a outra linha foi filamento, né, que foi pegar a partir dos plásticos, dos resíduos plásticos, especialmente aqueles que a Associação de Catadores não cata, porque o que a gente estava fazendo?
A gente estava recolhendo todo o material reciclável, e aí quando a gente enchia o galpão, a gente chamava o pessoal da Associação de Catadores Recicla Resende, que tem várias famílias envolvidas, né, para pegar esse material e vender esse material e dar esse valor para essas famílias, né, para conseguir ter esse apoio social também, né. Só que tem vários resíduos, que inclusive eles juntam também, que não tem valor de mercado, né, aqueles copinhos de plástico transparente, né, o tipo de plástico que eles não conseguem vender. Então a ideia era propor soluções para esse material que não tem mercado aqui na região, né, para desenvolver empresas que consigam ter o seu negócio com base numa matéria-prima gerada em grande quantidade e que não tem mercado por enquanto, né. Então, uma equipe propôs fazer filamento para impressora 3D a partir desses resíduos, e eles estão desenvolvendo um projeto nessa linha. E também pré-incubaram uma empresa na incubadora, né, com a ideia de desenvolver uma solução realmente para atender a questão desse tipo de resíduo regional. Claro que o ideal é não usar esse tipo de copo, né, não usar copo descartável sempre que possível, né, mas tem locais, né, ambientes clínicos, né, tem vários locais que isso é um pouco inviável, né, então, atualmente, né, a gente realmente tem que pensar em soluções. Outro projeto interessante que surgiu foi de papel reciclável, também de fazer papel reciclável a partir do resíduo que tem lá, até para propor materiais diferentes, né, com esse material. A outra é um projeto do vidro, que é utilizar o vidro, que também tem um mercado muito escasso aqui na região, para produzir filtros para tratamento de água, tratamento de efluentes, né, então esse projeto está em desenvolvimento também. O outro projeto é fazer sabão a partir de óleo de cozinha. A gente fez uma oficina até de sabão, teve mais de uma, né? Ixi, de novo. Karen? Voltou? Sua imagem ainda tá congelada. Tô aqui. Tá só a voz. A voz tá boa, estamos aqui. Então tá. Então, vou continuar falando. No óleo de cozinha. Isso, justamente a gente fazer sabão a partir de óleo de cozinha e também fazer outros projetos com óleo de cozinha que não sejam só sabão, né, porque geralmente o consumo de sabão é menor do que o de óleo de cozinha, dependendo do consumo de algumas famílias, né. Aqui no caso eu quase não consumo óleo de cozinha para gerar volume para preparar sabão, né, mas depende dos hábitos, né, de fritura e coisas assim, mas de restaurantes e tal, isso vale a pena fazer outros projetos. Aqui na região a gente tem várias empresas que passam coletando esse óleo de cozinha para a produção de biodiesel, né, isso é forte aqui, então é interessante que tem uma solução local interessante. O outro projeto é a questão de reciclagem artística, que a gente também vem trabalhando, né, uma delas foi justamente naquela época inicial do projeto, quando estava o campus já com um prédio muito antigo, né, que o campus fica num prédio que era a antiga fábrica da Kodak, né, e praticamente da forma que era a fábrica há 40 anos atrás, foi instalado o campus lá, com pouquíssimo recurso. Então ele tinha um visual bastante degradado, assim, bastante feio, né. Então um dos projetos foi pegar uma parede próximo da biblioteca e forrar ela com pedacinhos de filtro de café, para ficar aquele efeito de tijolinho, né, e ficou uma parede super bonita. E os alunos gostaram muito desse envolvimento de transformar o campus, né? De alguma forma conseguir se mexer em meio de toda aquela crise para transformar o ambiente numa coisa melhor, né? Então foi um movimento muito importante naquele momento. Depois a universidade conseguiu recurso para pintar e tal, agora o campus está ficando bonito, está em obras, inclusive, né? Mas aquela parede, ela ficou lá conservada com um registro desse envolvimento social, né? A partir de um resíduo, né? Foi uma campanha de coleta bem interessante também do filtro de café, que funcionou bem, e muitas pessoas olham aquela parede, se inspiram e fazem em casa depois, né? Então essa é uma ideia importante também. A outra iniciativa foi criar puffs com garrafa PET, né, que a ideia dos puffs era propor um modelo de puff que fosse fácil de fazer, né, confortável para sentar também, que não fosse aqueles muito pequenininhos, então também fica mais direcionado para crianças, né, um puff um pouco maior, mas também não aquele redondão, porque ele ocupa muito espaço, né, então a gente viu uma versão um pouco intermediária, né, que ele é elíptico praticamente, oval, né, o formato em cima,
e que ele fosse interessante para se fazer de forma de uma construção coletiva de pessoas que não necessariamente têm alguma habilidade, né, que não fosse muito complexo, que as pessoas pudessem se encontrar e de uma forma divertida ir construindo aquele puff, né, sem muita pressão. Então a gente conseguiu fazer uma concepção de puffs com as garrafas, envolta com caixa de papelão, no caso a caixa de Guaravita dava certinho o tamanho do puff, então não precisava nem cortar, né, e forrar ele em cima com papelão, fechar com uma fita, né, o único material novo que se usou nesse puff foi fita adesiva, um rolo de fita por puff, foi o único material novo que se usou. E aí fechar ele com fita, que também era bem simples de agrupar as garrafas, fechar o papelão, em cima também fechado com papelão, com design específico, e dentro dele, para fazer o assento de forma confortável, com plástico de embalagem, né, lá no caso era esses plásticos de refrigerante, de Guaravita, da embalagem, né, que ela ficava bagunçada ali dentro para ficar fofa. E aí em cima colocar outro papelão, e o entorno todo feito com retalho de tecido, né? A gente conseguiu um retalho de tecido, uma doação de empresa que faz uniformes de escola, né? E aí com esse material a gente ia cortando em tirinhas e fazendo tranças, né? Então todo mundo participava de fazer aquelas tranças gigantes, né? É uma coisa que todo mundo consegue ajudar de uma forma simples. Tem pessoas que nunca tinham feito trança na vida, né? Aprenderam a fazer trança, foi divertido, a gente botava música, né, ia fazendo os puffs assim de uma forma bem lúdica, né, bem interessante. E aí essa trança coloca em volta de todo o puff, né, e só coloca um assento por cima, enrolando mesmo, né, de uma maneira bem simples, e depois só prender e dando nós, né, nós nas cordinhas, que não necessita habilidade de costura, né, de nada muito específico. Então ele acaba sendo divertido e leve para se fazer. Essa foi a ideia dos puffs. A gente teve também 2 oficinas de enfeites de Natal, né, perto da época do Natal, que a gente fez junto com a equipe de limpeza, né, também, que eles participaram, adoraram o processo, né, da gente gerar os enfeites com rolinho de papel higiênico, com garrafas. O ano passado a gente fez uma árvore de Natal com caixas de leite, né, a gente também fez a coleta da caixa de leite, que daí aquela parte prateada da caixa ficava em toda a árvore, né. Então foram construções que foram feitas que né? Praticamente são esses os projetos mais importantes, né? E também a gente foi desenvolvendo nesse período, especialmente a partir da última semana lixo zero do ano passado, uma percepção maior dos resíduos, né? Que muitas vezes separar apenas em reciclável, compostável, não é suficiente, né? Às vezes a gente tem que perceber que tipo de resíduo a gente pode não gerar, né? O carregar a sacolinha, né, levar a sacola do supermercado e não usar a sacola do supermercado, que agora até tem uma lei que força um pouco mais isso, né, das pessoas carregarem sua própria sacola para não pagar a sacola do supermercado, isso ajuda um pouco, né, e se bem que tem pessoas que até usam isso, não, eu posso pagar, né, eu quero comprar sacolinha porque eu posso pagar. Mas é interessante que a maioria das pessoas a gente vê assim, uma mudança cultural de não usar tanta sacola de supermercado. E evitar gerar os lixos e tentando reconectar. Agora foi. Foi? Foi. É a questão das embalagens de produto de limpeza, né? Então, daqui a pouco eu vi que eu podia adquirir materiais de lojas de produtos químicos e fazer as diluições em casa, né, de maneira bastante simples, bastante tranquila, não precisa ser químico para fazer isso. Buscando essas soluções naturais que sejam menos impactantes, né? A gente pode reduzir a embalagem de shampoo também, usando aquelas estratégias de shampoo em barra, né? Ou até aprender a fazer esses cosméticos em casa. A questão das caixas de leite, né? Que com 4 filhos a gente acabava consumindo muito leite, e eu usava as caixinhas para... Primeiro a gente fez um telhado de um galinheiro, né? A gente resolveu tanto essa questão da embalagem de ovo, né, de ter a embalagem de papelão embaixo, tudo bem, mas aí tem aquela embalagem plástica em cima e mais um plástico em volta, né, então eu estou sempre gerando toda semana e uma embalagem de ovo, e consumir essa embalagem de ovo, então daqui a pouco a gente pensou, quem sabe galinhas em casa, né, vai ser divertido e tal, então a gente não fez um galinheiro a partir de pallet, e o telhado a gente fez com as caixinhas de leite, né, para proteger em cima totalmente de caixinha de leite, e funcionou bem, né, as galinhas estão lá felizes da vida já,
e agora a gente não compra mais ovos, né? E também teve essa percepção, né, das crianças de onde vem o ovo, né? Que aquele ovo produzido lá para um produtor, provavelmente em confinamento, né, com uma galinha que estava com uma qualidade de vida extremamente baixa, né? E daqui a pouco esse ovo da galinha que a gente tem em casa, além de não gerar todos esses resíduos, ainda tem toda uma questão de lúdica, né, das crianças brincarem muito com as galinhas, e elas vivem soltas, vivem com outra qualidade de vida, né? São galinhas que estão felizes aqui, né, comendo de tudo pelo campo, né, tem vegetação, tem alimento mais saudável, né? Rede de serviços ambientais, estão ciscando na composteira também, então ajuda no manejo da composteira, né, elas geram o esterco, que ajuda também na agricultura familiar, né, então acaba sendo um serviço interessante que não dá para aplicar em qualquer local, né, claro, no centro de uma cidade não dá para ter galinha, né, então depende muito do local onde as pessoas vivem. Então, e daqui a pouco a gente vai vendo soluções que a gente achou que era legal, por exemplo, a caixa de leite, mas para que estou gerando caixa de leite? Né? Será que eu não posso comprar o leite de um produtor local, que eu não precise nem gerar essa caixa de leite para não precisar achar a solução para ela? Né? Então a gente começa a voltar em vários aspectos, soluções que a gente achava que era interessante, a gente revisita, né, e vê que, não, talvez eu possa não gerar esse resíduo também. Não preciso me preocupar com essa solução, né, tiro ele da cadeia. Né? E talvez, bom, o leite é mais caro? Mas será que eu não posso reduzir meu consumo de leite? Né? A gente usa o leite para iogurte, né, por exemplo. Daqui a pouco eu posso usar um kefir de água, né, e fazer um produto paralelo, né, e mais para o lado mais vegetariano, né, procurando outras soluções que de repente sejam menos impactantes do que o próprio consumo, né, de derivados animais. Mas isso tudo é uma transformação, é um processo, não é uma coisa estanque, instantânea, né? Cada um vai achando as soluções para suas famílias, para suas realidades, mas o importante é pensar, né? É pensar em o que você está gerando e a riqueza que aquele material tem, né? O que pode ser explorado daquele material, né? De que forma eu posso utilizar, reutilizar ou não existir, né? Então, acho que isso que é importante a gente ter em mente de quanto a gente pode evoluir no dia a dia, propondo novas soluções, né? Claro que tem pessoas, cada um está num estágio diferente desse processo, né? Às vezes a gente, em alguns aspectos, está mais evoluído e menos evoluído em outros, né? E tem muita questão também do equilíbrio, né? De como construir isso com vida profissional, né? Eu sou professora, sou profissional, tenho 4 filhos, e botar uma rotina de ficar fazendo tudo em casa também não tem como, né? Também não dá para conciliar coisas demais, né? Tem o mundo ideal e o mundo real, né? Então, o que eu posso conciliar de uma forma que seja confortável, né? Que seja prazerosa, que eu possa incluir no processo, na rotina diária, sem causar um impacto tão relevante. Né? Mas se a gente considerar que a gente gera em torno de 1 quilo, em média, 1 quilo de resíduo por dia, né? Se eu consigo tirar, qual é a parcela desse resíduo sólido que eu consigo tirar? O que eu gero mais? Né? Qual é o meu maior volume de resíduo? Como é que eu lido com esse maior volume? Começar por aí, né? Começar pelas coisas maiores que você gera para tentar ir reduzindo. Né? Isso escala tanto na escala de ressignificar nossos resíduos residenciais como industriais também. Né? Talvez a empresa mude. Né? Veja que isso não é um impacto positivo para eles no mercado. Então, são coisas que a gente pode ir evoluindo. Acho que, a princípio, tem pano para muita manga ainda, mas eu acho que essas eram as ideias centrais que eu acho que... Ela disse que ela estava encerrando, dizendo que era mais ou menos... Ela falou que era muito pano para manga, né? Porque ela falou que essa era mais ou menos a ideia básica, né? Sobre a redução e uma reeducação do consumo, né? E aí, eu acho que abrir para provavelmente perguntas, e aí ela que continua. Isso aí, exatamente. Que bom que tá prestando atenção. Não, mas não tem como, Karen. É assim, é diamante que você tá trazendo, assim, pra gente, sabe? Porque traz com leveza, né? Do tipo, vamos refletir e buscar juntos uma solução. E talvez seja uma solução a curto prazo, porque a longo prazo a gente pode mudar esse hábito de consumo, né?
Hoje foi um dia muito incrível, assim, que eu consegui refletir, porque desde o começo do ano a gente está compostando os nossos orgânicos aqui em casa. Isso diminuiu drasticamente o nosso volume de resíduos. Eita. Ué, ah tá, que você tava nos dois lugares ao mesmo tempo. E aí, hoje eu falei, vou descascar um abacaxi e, pô, minha composteira já tá cheia. A gente já tá com a composteira aqui, sabe? Tipo, não tá aguentando mais. E eu pensei, bom, compostar é uma solução, mas não gerar resíduo é a melhor solução. E no final das contas sobrou só a coroa, né, do abacaxi, que a gente vai plantar de novo. E aí eu fiz chá da casca do abacaxi, fiz suco da casca do abacaxi, fiz doce do bagaço, do suco da casca. E é realmente passo além de estar realmente prestando atenção nos nossos recursos e olhando mesmo como recurso do tipo, é possível fazer mais do que a gente já está fazendo, né? Compostar é a solução, mas no geral o composto também é uma excelente solução. Essa questão do abacaxi, até tem países que não recomendam, se não for orgânico, né, por causa da quantidade de pesticida que tem, né, que a gente não deve fazer chá, extrato, nada da casca do abacaxi se não for orgânico. Então, mas justamente tem soluções que a gente pensa, só que realmente a quantidade de pesticida que tem é muito grande nessa cultura, né, mas fica na casca, então por isso que a gente consome fruto. Já diminuí a minha expectativa de vida aqui, mas, né? E eu já vi também sapato de couro da casca do abacaxi. Uhum. Tem soluções que eu até já entrei em algumas discussões, por exemplo, o pneu, né? As pessoas querem usar o pneu em tudo. Mas o pneu, ele tem bisfenol A, ele tem benzeno, tolueno, tem solventes orgânicos ali na estrutura. Então, ele é um material tóxico. Na Europa, é proibido reciclar pneu. As empresas têm que coletar esse pneu e dar um destino que ele fique ou reutilizar no processo, né, com controle, ou que ele fique no local controlado, porque o impacto ambiental dele é muito grande. Então, usar pneu em pracinha de criança, nem pensar, porque justamente os cancerígenos vão estar expostos ali e as crianças vão tocar nele, vão encostar, né, então você vai ter uma exposição a câncer por tentar reciclar o material, né, ou colocar em paredes de casa, também é uma solução, né, como técnica de bioconstrução, algumas pessoas defendem usar pneu, mas já está comprovado cientificamente que o pneu libera uma série de substâncias tóxicas. Então não é uma alternativa boa para uma técnica de bioconstrução, né? Então realmente nem tudo dá para reaproveitar. A gente tem que pensar o quê? Né? Outra questão aqui na região, eles gostam de pegar escória de aciaria para colocar nas ruas, né? Inclusive na Serrinha do Alambari, em outros locais, as prefeituras querem colocar escória de aciaria nas ruas para fazer a pavimentação, né? Não é pavimentação, é para substituir o saibro, porque eles não conseguem licenciar saibreiras aqui na região. Só que esse material, ele causa danos respiratórios severos, né? Até nem na incorporação de asfalto já não está sendo autorizado em vários países. Mas no Brasil ainda pode usar na incorporação de asfalto, como base e subbase para asfalto. Então você coloca isso e faz um asfalto para encapsular esse material. Aí até é autorizado. Mas não colocar nas ruas assim, né? Porque realmente causa problemas seríssimos de saúde, fora o que a chuva carrega para os rios, para os recursos hídricos. Então ele é um material extremamente impactante, que para remover isso depois das ruas é caríssimo, né? Então já tem vários locais no Brasil onde isso está sendo um problema. Inclusive eu levei esse problema para a prefeitura, né, de Itatiaia, e o que eles me colocaram foi o seguinte: olha, o que você pode, mostrei vídeos até de como isso é um problema no mundo todo, né? E o que eles colocaram foi o seguinte: olha, você pode até solicitar que não coloque na sua rua. Então eu protocolei um pedido para não botar na minha rua e vou falando isso para todo mundo fazer. Se
para cada um protocolar o pedido para conseguir não colocar no bairro, né? E mesmo assim tinha moradores que queriam colocar, né? Mesmo assim, porque por causa da suspensão do carro, que era muito importante, né? A gente falando, poxa, mas as crianças brincam na rua, as crianças, né? A gente anda, a gente caminha, né? A poeira que vem para dentro das casas vai ter um impacto gigantesco. Isso não é mais importante que a suspensão do carro, né? Então, foi uma discussão boa no bairro aqui em função disso também. Então, não é fácil fazer esse processo, né, de mudança de percepção. Não, realmente. Ano passado, na Semana Lixo Zero, fomos eu, Sofia e a Karen do Por Favor Menos Lixo visitar o lixão aqui de Resende. Que falaram que agora tá fechado, né? Removeram quem trabalhava lá. E aí eu me pergunto, o que a gente faz? Ele foi fechado, mas os resíduos estão lá, estão contaminando o solo. Quais são as possíveis soluções para a gente gerir esses resíduos? Tem recuperação? Não tem? Deixa como tá? A questão é que o lixão, o custo para recuperar aquele lixão é maior do que para fazer um aterro sanitário novo. E não há um aterro sanitário novo, né? Então não tem nem recurso para o aterro que necessita aqui. Então, essa remediação é uma questão interessante. Também tem uma aluna que está fazendo um projeto final de curso para buscar alternativas para remediação, ao menos do chorume, né? De procurar materiais que você possa adicionar ali que diminuam o impacto do chorume. Mas remediar aquela área degradada depende de recursos pesados, né, que seria interessante ter. Mas justamente quanto menos lixo se gerar, mais demora para chegar nessa situação, né? Não, com certeza. Eu acho que precisam ser, né, dois trabalhos. O para gerar menos lixo e o para dar conta do que já foi gerado, né? E aí, a longo prazo, a gente fecha o ciclo. Existem soluções que eu já vi até em conferências sobre tecnologias sustentáveis. Por exemplo, todo mundo fala que o Japão incinera o lixo que gera, usa filtros e transforma em energia. É sustentável, não é? Qual que é o impacto real disso? Faz sentido fazer esse investimento? Não faz? Na minha opinião, conhecendo o Brasil, eu acho que aqui é difícil disso funcionar. Que, por exemplo, tem empresas que têm alto-fornos, que têm que ter um sistema de filtros para reduzir esse impacto para a atmosfera, e eles muitas vezes removem esses filtros ou reduzem a utilização porque eles são muito caros, né? Então não fazem a purificação como deveriam fazer, né? E o impacto de incinerar é muito grande se não tiver um tratamento adequado. Por isso que no Brasil a incineração não é um caminho escolhido geralmente, porque sabe-se que a fiscalização não vai ser tão efetiva como tem que ser, né? Então, a princípio aqui é difícil de se tornar uma solução sustentável, né? Outra questão, por exemplo, as sacolas plásticas biodegradáveis, né, que em muitos países é uma solução. No Brasil, isso até ajuda, pela forma que a gente descarta o material. Mas em países onde eles realmente reciclam a sacolinha, essas sacolinhas viraram um problema. Por quê? Porque eles faziam a reciclagem de sacolas do supermercado de uma forma eficiente, e aí começou a juntar as biodegradáveis junto. Essas biodegradáveis se degradam e estragam todo o material da que seria reciclável. Então, acabou virando um problema para alguns países, né? Mas como o Brasil, a taxa de reciclagem desse tipo de sacola é muito pequeno, talvez valha a pena, né? Então, realmente, o ideal, claro, é não gerar sacolinha, mas gerando que ela seja biodegradável. Então, tem soluções que dependem muito da cultura do país, né? Isso... Não, de fato. Eu fiquei com uma dúvida sobre o projeto que você falou, dos filamentos, né? O plástico que vocês usam para os filamentos é o PP ou o PS? Uma mistura, a princípio. E eles estão testando diferentes proporções. Não, perfeito, porque a Copo Vivo vai começar a fazer a interceptação desses copos
né, aqui em Resende. E eu já mostrei pra você a plaquinha, né, que a gente fez. E eu tô pensando que o PS, ele é bem ruim, né? O plástico, perdão a palavra, é bem vagabundo. Então é preciso fazer essa proporção, né? Esse estudo de proporção pra gente estar conseguindo fazer o upcycle, né? Legal. Isso é importante justamente porque não tem soluções, né? E é interessante ter mais de uma, né? Ter várias soluções, não precisa ser uma só. Sim, sem dúvidas. Gente, vocês querem interagir, fazer mais alguma pergunta? Senão eu vou ficar aqui, ó, só perguntando. Ah, tá. Enquanto ninguém se manifesta, você disse também que teve o projeto para fazer os biodigestores, né, do biometano. Essa solução foi desenvolvida para residências? Então, tem projetos diferentes. Um é para questão de esgoto, né, de residências, e tem a saneamento rural também, para esterco bovino. São os dois projetos que estão trabalhando mais fortemente. A questão do resíduo orgânico, né, de produzir biogás a partir de resíduo orgânico, a questão é que a pessoa vai ter que processar os seus resíduos no liquidificador para daí colocar no biodigestor. E na nossa vivência diária, que lavar louça é uma dificuldade, isso não vai rolar. Né, vira um trabalho a mais. Enquanto que esgoto não, esgoto você coloca a solução lá e ela vai funcionar. Não precisa desse manejo diário, né, de resíduos. Então, por isso que a gente focou mais no esgoto por enquanto. Não, incrível. Porque eu ainda não tinha visto essa solução de biometano com o esgoto. Só aquelas bacias de evapotranspiração, né? Ciclo de bananeira. E o ruim é o picar o material, né? Isso que reduzir o tamanho de partícula, isso que acaba dando trabalho. Não é muito trabalho, é factível, mas depende muito da rotina, né? Nas cidades, onde muitas pessoas têm dificuldade de molhar uma planta, processar resíduo. De fato. Ô, Kai. Eu tô me escutando também. Vou ficar igual o Sandro. Uma pergunta. Você falou da universidade em relação a ativismo, né? E também falou que dentro dos projetos existem incentivos de outras empresas, por aí vai. Dentre os problemas que a gente já abordou aqui, eu tenho um interesse pessoal nessa produção de embalagem, né? Porque já que a gente pode reduzir o número de embalagens, porque como você deu o exemplo do leite. Então, está conseguindo me escutar? Sim. Beleza. Então, eu acho que se você silenciar o áudio, eu consigo me escutar melhor. Alô? Ó, pronto. Ó. Pode falar agora. Pronto. Então, assim, aí eu queria saber se você vê, né, um interesse por esses estudos de embalagens. Já ouvi falar sobre embalagens de bananeira também, né? E por falar em bananeira também, o Nick, quando você falou do esgoto, aquelas BETs, né, bacias de evapotranspiração que as pessoas utilizam, eu já vi muita gente utilizar pneu. E aí, por esse raciocínio que você falou, putz, não faz sentido nenhum, né? Eu já havia refletido sobre isso nas plantas, né? E por mais que com o poder de filtragem de uma raiz para absorver somente os nutrientes dela, o que faz a gente conseguir consumir banana, no caso dessas BETs, elas estarem ali com aquele ambiente contaminado pelos resíduos do pneu, vamos dizer assim, acaba jogando tudo por água abaixo, né? Contaminando exatamente. Você quer cuidar de um resíduo e acaba... Isso é muito comum. Eu já vi vários tutoriais de pessoas ensinando a fazer bacias de evapotranspiração com pneu. Então, também. Justamente, é material usado, e aí você aumenta o impacto, né?
Que ainda você vai criar microplásticos daquela água que vão percolar o lençol freático, que vão causar mais impacto ambiental do que deixar o pneu em outro lugar. Às vezes é melhor ele ir para aterro do que para isso. Justamente. Né? E, inclusive, o pneu está previsto em lei que as empresas que fabricam o pneu são responsáveis pelo seu tratamento. Então, ele tem que voltar para a empresa. A gente não é responsável por esse resíduo, é de responsabilidade do gerador. Pneu, óleo, né, tem várias categorias lá que a Lei de Resíduos Sólidos prevê que tem que voltar para o produtor. Então, nós não precisamos se preocupar com reciclagem de pneu. Isso é a solução do gerador. Né? E usar outros materiais, né? Você pode usar vidro, talvez, nessas bacias de evapotranspiração, né? Usar garrafas, usar outros materiais, né? Eles seguem o princípio do filtro, né? Uhum. A ideia é criar um biofilme, né? É que eu tinha feito uma pergunta, porque eu vejo algumas faculdades, assim, eu já vi aqui na UFRJ, a gente tem acesso a alguns trabalhos assim, interessantes sobre gestão de resíduos também aqui no Rio, e há uma junção, né, um trabalho conjunto entre a parte universitária, né, juntando, propondo soluções para esses problemas que a gente está discutindo, né, problemas ambientais. E eu já vi, por exemplo, na PUC, que já tem um estudo ambiental avançado. Eles gostam muito dessa parte de design e desenvolver novos produtos, né? Eles são bem avançados nesse tipo de tecnologia e provavelmente em embalagens também, né? Que seria uma das soluções do mercado também para tentar, foi o que você falou, né? Não adianta a gente vir com um discurso onde nós estamos todos habituados já a poluir, vamos dizer assim, e propor que isso corte do zero. A gente tem que ir reduzindo, né, para poder fazer esse tipo de mudança. E aí conversar com o mercado também, né? Você vai dialogar o quanto isso é favorável. Então, aí por isso que essas bases científicas, a gente produzir dados, acaba sendo bem importante, que eu tenho visto assim, durante o trabalho. Assim, o que a gente está fazendo aqui e tal, quanto mais a gente embasar, fundamentar melhor, a gente vai conseguir maiores ganhos no futuro. É isso. Sim, concordo plenamente com isso, né? Com essa importância de gerar dados, mas eu acho que a academia também tem que ter cuidado com que tipo de dado está gerando, né? Por exemplo, eu vejo muitos projetos de pesquisa focados em encapsular resíduos, em concreto, por exemplo, né? Ou em tijolo, né? Eu vi um projeto muito bonito. Ok, você vai encapsular um resíduo de tal indústria no tijolo e vai fazer esses testes no laboratório e ver que não ocorre a lixiviação, a perda desse resíduo. Mas você pensou como é que é esse processo na olaria? Como é que a olaria faz tijolo? Né? A olaria muitas vezes pega uma pasada disso, uma pasada daquilo e joga, e se o tijolo, se ele jogar no chão e não quebrar, é porque tá bom. Né? Então, o controle de processo industrial, às vezes, não é como se controla o processo na universidade. Né? Então, às vezes, tem soluções que a gente tem que pensar se lá na ponta vão fazer sentido ou não. E, às vezes, esses estudos servem de base para uma empresa destinar resíduo, de uma forma que depois vai ter um impacto gigante. Eu tinha uma casa, por exemplo, que eu morei alugada em Porto Alegre, uma época que o tijolo da parede espumava. Saía espuma. Por quê? Porque as olarias tinham licença de pegar resíduo das empresas para incorporar no tijolo, com base em estudos feitos pela academia. Alguém controlava o processo? Não necessariamente. Né? Então, eu acho que a gente tem que pensar o impacto que o nosso estudo vai ter. Né? No que ele é eficiente. Outra questão que tem muito estudo na academia, fazer compósitos de material biodegradável com polímero. Né, com uma solução de tratamento de resíduo. Por exemplo, a gente até achou interessante essas canecas de fibra de coco como uma solução sustentável, né? É muito bonita a caneca que incorpora plástico reciclável com resíduo de coco, ok, de casca de coco, né, ou palha de coco, ou até de bananeira, né? Fibra de bananeira também se usa muito. Só que esse material você faz o que depois? Porque você não consegue recuperar o plástico, né? Então você transforma algo reciclável em algo não mais reciclável. Né? Então nem sempre essa solução é adequada. Né? A gente tem que pensar um pouco no que a academia vai desenvolver e qual o impacto desse resultado.
Ai, cadê? Não, realmente é mind-blowing. Você já viu que isso está sendo incorporado na bioconstrução agora? Que as pessoas estão juntando os resíduos de plástico e colocando na garrafa PET e fazendo a fundação com essa garrafa PET. Você já viu? Já viu algum estudo sobre? Tem algum problema? Eu acredito que o impacto disso não seja muito grande. Acho que não teria, a princípio, problema, porque a garrafa PET acho que não lixivia tanto assim. Ainda mais se ele está num ambiente isolado, para fundação, acho que não é tão crítico, não. Acho que é uma boa forma de encapsular, né, o resíduo, de isolar. Interessante. Só não recomendo cozinhar com garrafa PET, como a gente vê as pessoas fazendo. Muita gente faz arroz em garrafa PET, faz várias coisas em garrafa PET. Aí, realmente, o calor e alimento ali dentro realmente não é recomendado. Mas... Essa parte do encapsular eu achei interessante, né? Porque quando a gente estava falando, eu trouxe aqui como se fosse um galão, né? Para a gente falar um pouquinho sobre composteira doméstica. E aí a Lu falou, vê se tira o rótulo. Aí eu falei, tá, beleza, mas eu vou fazer o que com esse rótulo? Aí a Lu falou, não, dobra e bota ali na garrafa plástica, que é o que a gente acaba fazendo, né? E existe também isso daí para sacola também, enfim. E aí é muito interessante saber também fornecer materiais, né? Cartilhas, coisas que mostrem esse raciocínio lógico sobre a lixiviação, né? Se você está botando um alimento, está botando algo no ambiente, saber qual é o nível de troca, né? Se ele solta muito, se ele é inerte. Isso é muito interessante de saber como você está descartando. Exatamente, né? Só que muita coisa não tem informação ainda, né? Mas tem coisas que esse tipo de pesquisa é interessante de fazer, né? Ver quais as soluções que se está propondo, né? E se elas são seguras ou não. Que uma vez uma pessoa na área de bioconstrução ficou discutindo comigo, não, mas pneu se usa e pronto, né? Isso já se usa há muito tempo. E aí eu tive que mostrar artigos científicos que só tinha em inglês, né? Então tinha que para mostrar para ele que não, que isso realmente era um perigo. Né? E daí, bom, será que a gente vai ter que fazer um estudo local para mostrar para as pessoas que isso aqui é um perigo? Né? Talvez sim, talvez seja interessante fazer um estudo local. Né? Para comprovar que para a bioconstrução não funciona, por exemplo, para tocar as pessoas, né? Porque às vezes fizeram lá no Japão um estudo da lixiviação do pneu. Isso não chega aqui para a população, né? De fato, eu até ia perguntar se tem um estudo desse pneu, por exemplo, numa fundação de concreto. O impacto acredito, né, que seja menor do que seria numa bioconstrução, né, onde está todo mundo ali colocando a mão. Mas não, nem numa fundação de concreto é indicado que se use o pneu, no caso. Eu acho que o concreto ele não isola gases e o pneu libera gases. Né, ele tem compostos extremamente voláteis. Então, na minha opinião, nem fundação de concreto. Perfeito. É mal segurar água, né? É uma molécula bem grandona. Não, nessas horas eu queria muito ter prestado atenção, não, ter entendido química na minha vida, sabe? Porque é basicamente tudo assim, né? O que a gente acha que é magia, mas não é química. É que a química que é dada no ensino médio ela é tão chata, né? O que se escolhe para dar, a química é uma coisa tão rica, tão bonita, e se fica lá distribuindo spin, orbital, para que serve isso, né? Totalmente desconexo da realidade. Enquanto que a gente tem tanta coisa bonita para explorar. Realmente. De fato. Uma coisa muito importante do trabalho que acaba sendo feito é promover esse tipo de acessibilidade, né? Tipo, a gente acaba traduzindo o que a gente está falando. Eu acho que essa é uma linha de pesquisa que a gente está começando, eu estou começando a perceber nas áreas que eu acabo trabalhando.
eu sou Gabriel, do Vivência na Essência, né, e tal, a gente Ah, muito obrigado. Nossa, muito difícil, né? Mas vai. Mas uma coisa muito interessante, que é o que faz eu mover esse trabalho, é promover a acessibilidade desse tipo de conhecimento e a oportunidade na prática de você fazer esse tipo de tradução. Então, quando eu tenho contato com as universidades que são centros riquíssimos de pesquisa, a gente já está, por exemplo, essa linha a gente pode transformar em artigo, por exemplo, a gente estava falando sobre as possibilidades de compostagem, né? Então, existem vários tipos de composteira. Uma das composteiras que são utilizadas nesses pátios de compostagem urbanos que a gente tem acesso são num projeto da UFRJ, né, de composteira de leira aeração passiva, né, estática. Enfim, saiu de uma universidade, né, e ela é aplicável mesmo na prática, você consegue ter bons laboratórios. E promover esse tipo de acessibilidade, né, que, como lá na UFRJ, fazia menção ao Ravengard, que não sei se vocês chegaram a conhecer, mas era um entusiasta nessa parte de transmissão de conhecimento. Ele atuava ali, não sei se vocês conhecem o Fundão, mas é perto da favela da Maré. Então, esse projeto começou a ter ideias, né, de poder trazer esse tipo de informação para a população que ali vivia. E é muito interessante que quando você bota isso em prática, você vê que muito das ferramentas que você mais precisa é só o interesse, né? E quando você trabalha nesses centros mais carentes, parece que as transformações são catalisadas. Então, você consegue ter uma boa noção de equipe, você consegue ter uma boa identificação de resultados, assim, também. Então, é bem interessante isso. A gente fundamenta, a gente traz um pouco, né, faz esse intercâmbio, né? O que vem de fora, né, o que vem de dentro, e tenta dar uma traduzida. Então, transforma em dados, artigo científico, testa, isso acho que é o mais interessante. Você promove essa acessibilidade. Você traz uma informação sobre o pneu, aí, cada um vai compartilhar com a sua vivência, né? Olha só, eu uso essa construção. Não sei, mas, já não uso mais. Já vou substituir. Entende? Eu acho que isso que é o mais rico pra gente, assim, essa troca mesmo. Então, muito obrigado, viu? Acho riquíssima essa troca também, e da universidade pensar nesse papel social, né? A gente tem que trazer soluções que sejam para as pessoas, para o povo que vive aqui, e não ficar publicando artigos só para encher o currículo, né? Justamente eu acho que é importantíssimo esse papel de trabalhar com as pessoas mesmo e ver se as soluções vão funcionar em campo, né? Nos locais, né? Trabalhando junto com as comunidades, com as escolas também, né, de ter esse papel para modificar a realidade da comunidade. Acho que para isso que serve o conhecimento também. Né, aquele velho clichê, né, pense globalmente, haja localmente. Mas por mais que seja clichê, é o que funciona. Né, a gente trazer as informações do mundo para soluções que já tem às vezes 50, 100 anos, né, e que a gente ainda está patinando aqui. Então, de conseguir trazer essas informações para cá, eu acho que é riquíssimo. Né. E uma outra questão que eu só gostaria de colocar, não sei se está na hora de encerrar ou não, mas estou aberta para perguntas, é que abriu agora o mestrado em engenharia ambiental aqui em Resende também, então quem tiver interesse, mestrado e doutorado em engenharia ambiental pode fazer aqui também, tanto no Rio quanto aqui, né? Tem os dois, do DEAMB, tá? Então, com as inscrições abertas aí para o povo que está pensando, né? Então, já falando. Não, pior que ontem eu tava vendo que abriu inscrição para o mestrado, só que lá, né, na FAU-UFRJ, sobre arquitetura e sustentabilidade. Aí eu tava vendo lá a parte de materiais sustentáveis. Só que aí eu abri o edital, eu já cansei, assim, só de ver o edital, falei, não, Lene, sossega por aqui. Aí vem a Karen agora falando de mestrado aqui na UERJ. Meu Deus, universo, o que você quer pra mim? Olha só. E essa é uma questão também que aqui na região tem bastante impacto, né? No caso, quando a gente fez a nossa casa, a gente quis fazer com um telhado verde, né? E foi muito difícil de conseguir pessoas que quisessem trabalhar com isso, porque não tem na região. As pessoas têm medo de fazer, né? E aí a gente falou, não, pode experimentar na nossa casa, não tem problema.
Se der errado, deu ar, não tem problema. E fizeram e deu certo, né? Então, mas claro que foi um arquiteto que já tem esse conhecimento, né? Que já pensou em soluções sustentáveis para outros ambientes, mas outras pessoas não quiseram trabalhar com isso. Várias pessoas falaram, não, esse tipo de casa a gente não tem interesse em fazer, não quer, acha complicado, né? E a gente até colocou, se quiserem trazer pessoas para visitar aqui, fiquem à vontade, porque eu acho que é uma cultura que é importante difundir, né? A gente até... a gente tem um projeto do Centro das Águas que ele é todo feito em containers, né? A ideia é usar container marítimo, né? São 24 containers, todo com uma visão sustentável também de reaproveitamento energético, de água, né, do esgoto, tudo pensado, e inclusive usar também telhado verde. E a ideia era disponibilizar os espaços para vários arquitetos da região para experimentarem, né, para usar esse espaço, criar projetos, fazer tipo casa-cor, né, sustentável, alguma coisa assim, né, para utilizar esse espaço de uma forma que eles pudessem usar como laboratório também. Porque muitas vezes os profissionais não têm local nenhum para fazer de laboratório, né? Eles têm que atender a necessidade do cliente. E aí eles vão pelo mais confortável, pelo que eles conhecem, né? E é confortável para eles, né? Porque ambientalmente não é confortável. A gente tem uma casa toda de concreto, que no frio faz muito frio, que no verão fica muito quente, e a gente não capta a água da chuva, né? Resende é uma cidade que, pelo menos aqui no meu bairro, tá sempre faltando água, a gente não tem essa autonomia, né? Mas é de fato porque os profissionais têm essa dificuldade de se qualificar também, né? Porque eu vejo a realidade do profissional arquiteto aqui em Resende, e assim, 99% não faz ideia que existe a Biobambu, onde tem todas as práticas, né? Tem toda a bioconstrução, o telhado verde que você pode estar estudando para aplicar. Então, é aquela mentalidade de sair e buscar cliente, o convencional, porque é fácil, porque o pedreiro sabe, mas está todo mundo infeliz no mercado, porque não é um mercado que está evoluindo, as coisas estão ficando cada vez mais caras, a mão de obra não está evoluindo junto com o preço das coisas, e no final tem clientes e arquitetos frustrados com seus projetos e as suas obras. Sim, ou também tem aquelas soluções que são caríssimas também, né, que é para outro público que tem outro poder aquisitivo, e aí também, né, inviabiliza essa percolação em todas as camadas, né, dá para fazer telhado verde em favela, dá para fazer, né, não precisa de nada muito tecnológico, né, tem soluções baratas de baixo custo. Sim, é uma lona, tapete, plantas rasteiras, sabe? Dá pra ser bem econômico. Dá pra fazer um saneamento ecológico também com baixo custo, né? Só que falta a difusão do conhecimento. Realmente, a área precisa investir. Até um dos projetos de biogás é para gerar biogás em favela, para a pessoa produzir o seu próprio gás para cozinhar. Né? Então, a partir do seu esgoto. Então, de fazer uma coisa mais circular mesmo, né? Não, é lindo. Fechar o círculo de nutrição e evacuação, assim, é o sonho da minha vida. Eu posso morrer em paz depois disso. Porque esgoto é uma coisa que ninguém se interessa, né? Vamos combinar, ninguém gosta de esgoto. Então, se não for para tirar algum recurso que seja economicamente importante, seja energia elétrica ou gás, ele não vai ser tratado. Então, justamente a gente está procurando ir nessa linha, de procurar agregar valor nesse resíduo, produzir coisas que sejam economicamente viáveis, né, pé no chão, e que não dê muito trabalho para as pessoas gerenciar no dia a dia. Né, que se tiver um tratamento que eu todo dia tenho que fazer alguma função, realmente não vai funcionar. Né? Então, sim, é melhor jogar e deixar para as próximas gerações se virarem com a solução. Justamente. Tá ficando pesado o fardo. As energias do universo aí. Não, mas é muito bom. Eu acho que hoje, né, foi o dia de... Ai, a gente pode respirar em paz, tá tudo fluindo, tem essas soluções vindo, tem as pessoas certas
criando essas soluções, e eu acho que é muito importante também esse protagonismo feminino dentro das academias, à frente dessas soluções, né? Porque por muito tempo a gente teve a nossa ciência, né, a nossa capacidade intelectual tolhida para servir aos propósitos sociais, e ver que não é uma disputa, mas é que se todo mundo pensar na solução junta, né, são 8 bilhões de pessoas pensando, e não só a parte masculina é responsável por essas soluções. Então, queria te agradecer, Karen, por essa aula incrível, que eu tô muito feliz que eu gravei ela inteira aqui para ouvir pelo resto da minha vida. Nossa. E agradecer por tanto conhecimento, tanta abertura, de estar aqui mais uma vez na Semana Lixo Zero, compartilhando tanto conhecimento, com tanta humildade, com tanta fluidez. Muito obrigada por dedicar a sua hora tão preciosa para estar aqui com a gente. E que agradeço a oportunidade, eu acho que é importantíssimo a gente fazer esse brainstorm. Eu tô achando excelente essa semana Lixo Zero, eu tô acompanhando todas as palestras que eu consigo, só de ontem que eu perdi por enquanto, mas eu assisto depois, né? Quando eu não consigo assistir na hora, assisto depois. Eu acho que é uma iniciativa que tem que continuar também, o ano que vem tô aí também, se precisar, né? Tô à disposição, né? Porque eu acho que é uma cultura que a gente precisa mudar, né? De construir, né, na nossa sociedade, e tá crescendo cada vez mais, então parabéns pela iniciativa, por todo mundo que tá participando aí, e estamos à disposição, no que puder construir em conjunto, vamos lá. Obrigada, querida. Obrigada. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Então, gente, para encerrar, gostaria de agradecer mais uma vez e convidar vocês para participar da palestra de amanhã, que a Sofia Cotrim vai estar dando várias dicas para a gente ter uma casa lixo zero, desde os cosméticos, a gestão dos nossos recursos, os produtos de limpeza, vai ser bem completão. Amanhã, às 7 horas, aqui também, gente. Um beijo, boa noite. Uhul! Até mais.